existe o processo de amadurecimento sem necessariamente ter obrigatoriamente que voltar no passado. Como que eu posso trazer esse amadurecimento? Qual o primeiro sentimento? Para algumas pessoas, pode ser frustração, para outras rejeição, para outros medo, para outros insegurança. Para qualquer pessoa pode ser um sentimento diferente, mas existem sentimentos, emoções que alimentam essa comunicação. E os sentimentos, escreve aí nos comentários. Quem tem esse desafio, qual sentimento vem? Esse sentimento, ao compreendê-lo, isso traz tanta maturidade para o processo. Medo de errar, olha as pessoas falando aqui, o sentimento medo de errar, insegurança, frustração, olha aqui os sentimentos que vieram. Olha que interessante, e tem vários outros aqui. Ansiedade, e por aí vai. O que eu vou fazer? Ao compreender esse sentimento, eu posso ressignificá-lo. Só de entender, isso é o processo transformacional. Isso daqui eu posso trabalhar com qualquer que seja a questão. Vamos supor, ao invés de ser, esse cara não é medo de falar em público, esse cara tem uma fibromialgia, não importa. Olha que interessante, se você compreende esse ciclo, eu consigo tratar qualquer que seja a questão, a parte emocional dessa questão e refletir isso na fisiologia dessa pessoa, se eu compreendo esse ciclo. Por quê? A pessoa que está com fibromialgia, ela se conta histórias, ela tem uma comunicação fisiológica, ela tem um estado, qual o sentimento que está por trás daquilo? Talvez seja o desespero, a depressão, ou qualquer coisa que ela possa trazer ali, ou a tristeza, e por aí vai. Então percebe o seguinte, esse sentimento, eu preciso trabalhar ele, terapeuticamente falando, trazer amadurecimento, tem várias formas de fazer isso. Tem gente que fala assim, então uma regressão é hipnose. Não, regressão é uma técnica que é utilizada dentro do processo hipnótico. Dentro da hipnoterapia eu posso usar de regressão. Como seria um exemplo? Eu poderia pegar, imagina, eu identifiquei aqui o sentimento. Vamos supor aqui, pessoas falaram aqui o medo de errar, a insegurança. Beleza, então vamos supor a insegurança. O que eu poderia fazer para fazer uma regressão? Eu poderia falar, então, imagine algum momento na sua história onde você tem esse sentido insegura e vai para aquele momento. O que estava acontecendo ali? Me conta sobre isso. A regressão, você não sai de si. Tem esse mito. Eu vou sair de mim, e aí vai fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. Não, não é isso. Regressão não preciso nem... Tem gente que fala, mas então tem que ir para a vida passada só se você quiser. E de acordo com a sua crença. Não importa se existe ou não existe. Importa de acordo com a sua crença. O que aconteceu nem nessa vida presente. Não dá para saber se aquilo realmente de fato aconteceu, essa lembrança que você tem. Ao tempo todo, nós... Quando nos lembramos de algo, nós criamos de novo aquela memória, nós não estamos nos lembrando de algo, nós estamos recriando aquela lembrança. Toda vez que você se lembra de algo, você está recriando a lembrança que você teve antes. Então é importante ter essa consciência. Eu vou trabalhar a insegurança. Um exemplo de técnica poderia ser a regressão. O que é a regressão? Eu poderia conversar com ele sobre momentos da história dele onde tem acontecido algum desafio assim. Aí de repente eu falo, cara, pensa na sua história, vai para alguma cena onde você percebe essa insegurança e talvez ela sozinha, porque ela tá com o emocional ali, ela vai para algum momento onde na infância dela, ela estava apresentando um trabalho e a professora abusou dela. Então naquele momento, esse sentimento de segurança começa a ser instalado, isso aqui na regressão. Mas eu poderia usar outras técnicas que eu não preciso de regressão para ressignificar isso. Aqui é um exemplo prático. Eu poderia fazer isso aqui só aqui agora, no presente, sem precisar nem saber por que isso aconteceu. Tem até esse mito de que para poder ressignificar algo eu tenho que ir no passado e poder... Não, eu preciso só criar novas trilhas neurais dentro do cérebro daquela pessoa. Se for através de regressão, é uma possibilidade para trazer essas novas trilhas neurais, fortalecer essas trilhas neurais que criam um estado de segurança ao invés de insegurança. Como que eu posso fazer isso no presente, no aqui e agora? Um exemplo ali de técnica, se fosse para voltar no passado, fazer uma regressão, fazer um processo terapêutico em cima disso, ajudar ela dentro desse processo, tanto na regressão, no que aconteceu no passado, quanto no presente, e alterando essa comunicação. Isso vai criando um novo estado de hipnose, consequentemente, os comportamentos começam a se transformar, ela se comporta de forma mais segura, ela tem experiências onde ela se sente segura, isso reforça ainda mais o estado de hipnose que ela vive, isso faz com que a comunicação seja mais assertiva e vai virando esse loop, beleza? Agora, eu quero que você compreenda o seguinte, imagina como eu posso fazer isso aqui agora, sem depender de regressão, nada disso.
Porque imagina se as pessoas tivessem que fazer regressão ou descobrir a causa de um evento para se transformar. Tá louco. Tem quanta gente para de fumar sem nunca ter precisado descobrir a causa do que parou de fumar. Quanta gente, às vezes, ficou em depressão há anos e, de repente, despertou e conseguiu sair da depressão sem necessariamente ter trabalhado a causa, e isso não somatizou em outra área, porque ele amadureceu. Isso é amadurecimento. Você quer um exemplo prático? Teve momentos na sua vida que você amadureceu. As coisas começaram a acontecer, talvez você teve uma infância super protegida, aí na adolescência você começou a amadurecer e pode ter acontecido várias coisas na sua vida. Vocês estão entendendo isso? Todas as quartas-feiras, 2 horas da tarde, eu vou estar aqui para entregar conteúdos de valor para vocês. Todas as quartas-feiras. E se todas as quartas-feiras, 2 horas da tarde, eu vou estar aqui para entregar conteúdo de valor, inclusive, essas aulas aqui, elas vão para o movimento transformacional também. Existe o processo de amadurecimento sem necessariamente ter obrigatoriamente que voltar no passado. Como que eu posso trazer esse amadurecimento? Um exemplo aqui, da pessoa que tem medo de falar em público. Eu já fiz isso várias vezes dentro de processos terapêuticos, dentro de treinamentos, no movimento transformacional. Inclusive, olha como que eu poderia fazer. Eu poderia chegar e trabalhar essa pessoa, me sinto insegura. Beleza, o sentimento é insegurança. Eu vou criar uma nova comunicação para ela. Como? Imagina, eu estou dando uma palestra, tem 100 pessoas me vendo lá. Eu chamo ela para o palco e eu posso, olha que interessante, a pessoa pode falar, cara, mas como que eu vou chamar ela para o palco se ela não sobe em palco? Olha que interessante, o que eu faço antes? Eu conto uma história, onde dentro da história eu posso dar a possibilidade para ela. Olha, existem 2 possibilidades agora. Uma, você vai ficar sentada aí e não vai fazer nada. E daqui a 5 anos você pode estar com esse problema ainda. A outra, você constrói uma nova vida agora. Me dá a mão que eu estou aqui para te ajudar. A pessoa vem, ela quer essa nova história, ela quer essa nova vida. Então, beleza, ela veio para o palco. O que eu vou fazer? O que ela tem o medo ali? De errar, de estar insegura, de falhar e assim por diante. Vocês viram que a maior parte dos comentários foi sobre isso. O que eu posso fazer? Eu faço, todo mundo que está aqui na plateia, bate palma para ela. Enquanto o pessoal bate palma, eu peço para ela mudar a fisiologia. Pula, e você bate palma para você. Cara, isso cria uma nova memória. Então, antes, quando ela ia subir no palco, qual que era a referência que ela tinha? Da mãe falando que ela era quietinha, da professora falando que ela era boa aluna, porque ela era quietinha, de uma professora rejeitando ela, ou dos coleguinhas assim dela quando ela foi apresentar alguma coisa. Era isso que vinha, automaticamente, até fisiologicamente. Era uma situação de ameaça. Agora eu estou criando no presente para ela a possibilidade de reconsolidar isso. Isso é neurociência, gente. Inclusive, na neurociência, não tem... É um absurdo pensar naquele conceito de que eu vou somatizar alguma coisa porque se eu não descobrir a causa daquele negócio. Óbvio que não, porque eu não preciso... Isso aqui é um exemplo? Talvez a pessoa parou de fumar porque nasceu o filho. O filho trouxe amadurecimento. Ela conseguiu amadurecer aquelas emoções e sentimentos quando o filho nasceu. E talvez ela não fumou mais. Ou parou de beber, ou alguma coisa do tipo. Vocês estão entendendo? A mesma lógica aqui, naquele momento, no palco, e eu trouxe aquela pessoa, ela pulou, ela viu o pessoal batendo palma. O que acontece geralmente quando eu faço exercício? A pessoa chora. Às vezes ela começa a chorar ali, porque o corpo começa a reconsolidar memórias. O corpo físico começa a reconsolidar memórias. Ela começa a se ver de forma diferente. Então, o que eu alterei? Insegurança virou segurança agora. A comunicação, que antes era fechada, eu fiz ela abrir a comunicação. Ela entra em um novo estado de hipnose. Ela se comportou diferente. Ela teve uma experiência que reforça para ela aquele estado de hipnose. Onde muitos terapeutas erram também. Eles chegam, fazem uma intervenção, ajuda nessa mudança aqui do estado, e aí eles esquecem dessa parte, ó, do comportamento e de trazer experiências. Porque se eu não exponho ela para ela começar a mudança, passa um tempo, ela começa a duvidar que a mudança está acontecendo. Eu preciso provar para ela. Isso aqui é como se fosse um processo de convincer. Um exemplo prático. Se ela falou em público e falou bem, é como se fosse uma paulada na mente subconsciente dela, provando para ela mesma que ela é capaz de falar muito bem. Que ela é capaz de construir uma nova história. Isso reforça o estado de hipnose que ela se encontra. Caiu fichas aqui? Caiu fichas aqui? Isso é hipnose transformacional. Isso daqui é amadurecimento do eu. Eu não tenho que pensar um botão mágico. Eu tenho que
pensar que eu posso, como terapeuta, de forma íntegra, de forma ética, ajudar pessoas nesse processo de amadurecimento e gerar resultados duradouros, gerar resultado que faz a diferença na vida do cliente, que faz diferença na sua própria vida.